Bom, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar com você aqui hoje. Eu vou falar sobre planejamento, na verdade, sobre um plano de negócios e sobre prospecção de clientes. Então, independente do segmento que você está, eu tenho dicas boas aqui para te ajudar a conquistar seu próximo cliente e também fazer um bom planejamento aí para os próximos meses, quem sabe até para o próximo ano. Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí eu vou fazer todas as apresentações direitinho aqui para vocês. Então, o objetivo do nosso encontro é como planejar e prospectar seus próximos clientes. Antes, eu quero que você fique presente para isso aqui, ó, que é a questão de Pareto, que diz que 80% dos nossos resultados dependem de 20% dos nossos esforços. Aí, a reflexão que eu quero que você fique aqui é: onde é que você está gastando a sua energia? Onde é que você está concentrando a sua energia para poder ter melhores resultados, tá? Para quem que é o papo de hoje? Para quem precisa planejar de forma mais assertiva o seu negócio e para quem quer vender para o seu próximo cliente. Quando a gente aprende a vender para o próximo cliente, isso traz muita clareza para que tenhamos mais estratégias na mão para vender para mais de um cliente, né? A gente não precisa saber vender para todos os clientes, a gente precisa saber vender para um cliente. Quando eu sei vender para um, depois fica mais fácil eu usar uma escala aqui para poder vender para mais e mais clientes. Bom, essas duas estratégias, essas duas estruturas que a gente falou são estratégias fundamentais e cruciais que vão levar o seu negócio para o próximo nível. Então fica comigo até o final dessa apresentação, ela vai ser rápida, eu não vou enrolar muito, eu vou direto ao ponto aqui para que você possa no final dela já ter atividades para colocar a mão na massa e buscar aí os seus próximos clientes. Um pouquinho sobre mim, eu sou a Alessandra Camilo, sou especialista em estruturação e estratégias para negócios, né? Desde 2013, quando eu migrei do corporativo e resolvi usar a minha especialidade, ou seja, eu já trabalhava com estruturação de negócios e marketing dentro do corporativo e resolvi empreender isso no meu próprio negócio. As minhas formações acadêmicas são administração de empresas, marketing, gestão estratégica de vendas, e aí eu fiz diversas formações. Aí eu passei por processo de coaching, depois eu fiz a formação em coaching, depois eu fiz especializações em coaching, eu fiz o executive, eu fiz coaching avançado, eu estou sempre reciclando nessa área, eu fiz curso de hipnose, eu fiz PNL, eu fiz mapeamento de emoções, eu fiz alinhamento energético, fiz muita coisa legal para poder unir, né, para poder me ajudar dentro da estruturação de negócios, né? Então hoje eu sou mentora e sou coach. Eu comecei atendendo empresários, depois eu fui mais forte pro lado do empreendedorismo, né? Comecei a gostar de ajudar as pessoas que estavam no seu começo ou fazendo a sua transição de carreira ali. Atendo gente de startups, adoro também. Então, hoje a maioria dos meus clientes, eles estão ligados onde? Eles estão dentro da área de desenvolvimento humano. Eu sou idealizadora de todos esses programas aí, eu sou coach nível A, o Como Vender e Entregar Coaching para Empresas, eu faço a mentoria individual, né, para estruturação de negócios, eu tenho o programa Simplificando o Negócio, que é um programa que fala bem forte sobre planejamento estratégico, né, um estágio avançado do que a gente trabalha depois do plano de negócios, e tenho Você no Online, né, que são os primeiros passos nas redes sociais. Aqui um pouquinho da minha trajetória, essas fotos aqui são bem atuais, são do ano de 2018, né, mas tem diversas e diversas fotos. Então, eu sou literalmente aquela pessoa que saiu lá do corporativo, do presencial, né, mesmo depois como coach, atendendo no corporativo, e migrei pro online. E estou bastante feliz, né, com essa mudança. Aqui a logo, né, dos produtos que a gente viu, o Sou Coach nível A e a mentoria individual são os produtos que nesse momento que eu estou gravando isso aqui para vocês, são os produtos que eu tô rodando. Aí depois de tempos em tempos, estou gravando, né, esse conteúdo aqui para você em janeiro de 2019, e ao longo do ano, depois esses produtos eles vão sendo lançados. O Sou Coach Nível A, que é um produto que está rodando agora, ele é um curso que fala de estruturação de negócio.
tudo que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo, né, que eu tenho que fazer, e ele tem um acompanhamento de mentoria. Então, uma vez por mês eu tenho um encontro ao vivo, né, com a turma, e aí eu vou tirando dúvidas sobre o estágio que a pessoa está. Então, ela vai estruturar com a precificação, como é que ela alinha a mensagem dela para o cliente, como que ela vai trabalhar o posicionamento nas redes sociais, como é que ela faz uma palestra com pitch no final, como é que ela faz uma sessão experimental mais assertiva, o que que ela tem que fazer antes, o que que ela faz durante a sessão experimental, o que ela faz depois. Então, ele é bem focado, né, o seu coach nível A, ele é foco total na estruturação do negócio. Para quem trabalha com desenvolvimento humano, não necessariamente só para coaches. Tem muitos coaches, terapeutas e empresários que estão fazendo a transição, que estão deixando suas carreiras antigas para poder trabalhar como coach de negócios, por exemplo. Bom, então recapitulando, para quem quer o papo de hoje, para quem precisa planejar de forma mais assertiva o seu negócio e para quem quer vender para o seu próximo cliente. Deixa essas premissas aí com você, porque elas são muito importantes até para a gente ter um entendimento, um bom entendimento sobre o planejamento e sobre as formas que a gente tem para vender, tá? Seja para terapeutas, seja para coaches, seja para terapeutas da terapia tradicional, seja para quem trabalha com as terapias breves. Acho que uma primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, ó, nós somos 100 milhões de pessoas nas redes sociais. Então, aqui é para que a gente olhe para o lado da abundância e não para o lado da escassez, né? Porque muitas vezes o que eu vejo na prática, depois de já ter atendido mais de uma centena de coaches e terapeutas, eu vejo que na prática as pessoas olham e falam assim, caramba, eu não consigo cliente, eu não consigo vender, eu não sei vender. Então tem várias crenças aí que estão rondando, né, muitas vezes a cabeça da gente. Só que na verdade a gente tem que ver que a gente tem 100 milhões de pessoas, então a abundância ela é real, não é só uma questão de visão. O problema é que às vezes eu tô olhando para tudo e não tô focando em nada. E eu quero que você saia com um pouquinho mais de clareza sobre isso aqui hoje, mesmo no encontro rápido, tá? Outra coisa, a internet, ela democratizou a forma de fazer marketing. Então, antes o marketing ele era para as grandes corporações, hoje o marketing é para gente. Eu posso ter o meu canal no YouTube, de alguma forma eu estou aqui te entregando um conteúdo, eu estou tendo a oportunidade de contar para você um pouquinho mais do meu trabalho e do meu serviço. Você está me assistindo aqui porque você também investiu em outra pessoa e ela está entregando esse conteúdo aqui porque ela quer que você dê um passo além, ela quer que você prospere. Então, olha que bacana, né? Como é que fica esse funcionamento em termos de marketing, né? Outra coisa, cresce nesse momento, né, que a gente está, cresce muito o investimento em desenvolvimento pessoal. Então, coaching, treinamento, as terapias breves, as terapias tradicionais, coisas que estão ligadas à saúde. Então, hoje, há um tempo atrás, as pessoas não sabiam o que era Pilates. Hoje a gente tem Pilates, tem yoga, tem mais meditação. Então, nós estamos dentro desse universo, né? A pessoa olhando mais para dentro, né? Ela buscando a felicidade dela de uma forma diferente, que antes o que acontecia? As grandes massas, a televisão coloca, né? Ainda faz isso, né? Mas tinha só esse caminho, né? Por isso que a internet mexeu com isso, ela nos dá mais oportunidade. O que a gente precisa para que essas coisas aconteçam? E até para contribuir, né, para poder ajudar com isso, com a vida das pessoas. A gente precisa entrar em ação, né? A gente precisa colocar a nossa voz no mundo. Outra coisa, né? Não venda o seu serviço, né? Não fique usar a internet panfletando, vendendo, e tem profissionais e segmentos que nem podem fazer isso, né? Não é a melhor forma, né? É como se você conhecer uma pessoa hoje e você já quer casar com ela. A venda ficaria mais ou menos assim. Então a gente tem que seguir antes determinado, né, a conversa, a paquera, o namoro, às vezes tem até o noivado, até chegar no casamento, né? Então demonstre o que é e como ele faz. E aqui esse formato é como? De novo, colocando a sua voz mais nas redes. Após os primeiros atendimentos, escolha um nicho. Eu sei que aqui tem um ponto bem polêmico, né? Caramba, escolho o nicho, não escolho o nicho. Eu como terapeuta, como é que eu vou escolher o nicho? Eu como coach, por que eu vou escolher o nicho? Quando você escolhe um nicho, o que acontece? Começa a nascer em você um ponto de especialidade. Eu, por exemplo, eu falo de estruturação de negócios.
Dentro de estruturação, você vai ter posicionamento, você vai ter vendas, vai ter precificação, mas eu falo da estruturação. Então, quem já se identifica com a questão, com a frase estruturação de negócios, é a pessoa que vem. E quem não entende essa frase? Talvez seja uma pessoa que ainda não esteja pronta para aquilo que a minha especialidade quer entregar para ela. Então, quando a gente escolhe um nicho, e eu ficaria aqui conversando com vocês um dia inteiro para falar sobre isso, porque ele é um tema muito, muito vasto, né? Mas a escolha do nicho ela é importante porque eu vou ser mais assertiva na forma de falar, de me posicionar. Eu vou estudar mais sobre aquilo, eu vou atender mais pessoas que estão dentro daquele nicho, então isso também vai me ajudando. A última observação aqui, ó, qual é o desafio que você é um especialista em resolver? Então, isso vai trazendo essa especialidade para mim. Então, essas premissas, elas são bastante importantes para a gente poder seguir adiante de uma forma com mais clareza e também com mais motivação de que sim, é possível todos nós termos clientes, né? Por conta da abundância. Na internet são 100 milhões. Se a gente for pensar na nossa população aqui do Brasil, a gente já passou de 200 milhões, mas chutando certinho aqui, a gente tem até muito mais do que 100 milhões de pessoas ativas que possam se beneficiar dos nossos negócios. A primeira parte que eu vou falar aqui para vocês é a parte da estrutura, né? Que eu falei que é do plano, que é do planejamento. Aí aqui eu vou trabalhar com o quê? Com o modelo de negócios Canvas. É um modelo bastante utilizado, né, dentro das empresas, ele é bastante utilizado dentro do empreendedorismo. E é o ponto que muitos estão aqui, dentro do ponto do empreendedorismo. Aqui está um modelinho dele. Antes nós não tínhamos um plano de negócios, né? Isso começou dentro das organizações, né? Porque eu quero que você entenda que aqui você é um negócio, né? Então você saiu de algum outro lugar que você estava para poder investir no seu negócio. Você começa empreendendo. O que é empreender para mim? Empreender é quando você descobre como resolver um problema que não está tão fácil assim para todo mundo resolver. Então aí você está empreendendo. Aí você começa a fazer mais disso e isso começa a te levar para outros patamares, como depois, por exemplo, ser um empresário ou ser uma empresária do seu próprio negócio. Posso ficar só eu sozinha aqui, prestando os meus serviços, eu estou no ponto do empreendedorismo? É isso aí. Então, assim, antes dentro das organizações, nós trabalhávamos com planejamento estratégico. Trabalhávamos não, trabalhamos. O planejamento estratégico, ele é um documento vasto para você trabalhar. Então, o Canvas, ele veio para simplificar. O que você faz com o Canvas? Quando você preenche esse quadro aqui, você preenche ele antes de você criar um negócio. Por quê? Às vezes esse negócio, só de você criar o Canvas, você não vê viabilidade. E aí você acaba nem criando ele. Mas digamos que você tenha preenchido esse documento de uma folha só, e aí você viu a viabilidade em seguir com isso. Aí, ok, você preencheu aqui, tem viabilidade, o que você vai seguir? Os passos que você preencheu aqui. O que é importante quando a gente vai fazer o Canvas? E nós vamos falar a questão de nicho. É importante, você pode colocar mais de um nicho, mais de um produto ou serviço dentro do Canvas? Você pode, mas eu não vejo como muito funcional fazer isso. Então, por isso que a escolha do nicho e você trabalhar com um foco só vai te ajudar muito mais. Você quer ver um exemplo? Digamos que você seja uma pessoa que você só quer fazer o atendimento individual. Mesmo se posicionando apenas para o individual e mesmo se posicionando apenas para um determinado nicho, é muito provável que você também chame a atenção de outras pessoas. E até mesmo outros nichos acabem chegando até você, talvez muito mais pontuados do que aquele nicho que você está conversando. E talvez você saia, por exemplo, de um atendimento individual e comece a fazer alguma coisa em grupo, como, por exemplo, workshops, palestras, e você tem essa modificação. Por quê? É como se uma coisa fosse chamando a outra. Por que eu estou te falando tudo isso? Não se preocupe se você escolher um nicho só, mas eu vou te explicar direitinho também. Então, aqui está o Canvas, está o seu plano de negócio. Esse vai ser um documento que você vai preencher e você vai ver como que ele além de trazer muita clareza, né, como ele é libertador. Ele liberta a gente, principalmente naquele momento que a cabeça da gente está cheia de coisas e a gente não sabe exatamente qual o próximo passo. Então, ele ajuda, né? Ele traz um passo a passo aqui.
Então aqui, ó, eu vou seguir, aqui dentro tem as perguntas. Agora eu vou seguir falando sobre as perguntas, né, e como é que você vai responder. Então a primeira coisa que ele pergunta é para quem? Qual que é o segmento de clientes? Então ali você vai colocar, se você for um terapeuta, com quem que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com adultos, você vai trabalhar com crianças, dentro do segmento você vai resolver alguma coisa específica, isso a gente vai responder na pergunta 2. Mas aqui você vai colocar para quem você vai trabalhar. Você vai trabalhar com coaching? Vai ser o quê? Coaching de carreira, coaching de emagrecimento, coaching de finanças. Você vai ser um treinador. Aqui você vai ser um treinador de líderes, um treinador de equipes, um treinador de executivos. O que o seu negócio, qual é o nicho? Quem são as pessoas que você quer ajudar a resolver determinado problema? No que você está empreendendo? Eu sou a Alessandra Camilo, eu ajudo você na estruturação do seu negócio. É assim que eu vou colocar, aqui que eu vou me apresentar. Quem que precisa disso? Empreendedores e empresários, certo? Aí depois ele vai perguntar o quê? Qual que é a proposta de valor ou transformação? Então eu coloquei lá, na terapia, eu vou atender adultos, eu oriento pessoas que acabaram de passar por um trauma. Eu sei que assim, ó, aqui na terapia, diferente do coaching, talvez não faça tanto sentido hipernichar muito, mas eu quero que você entenda aqui até onde você pode ir. Se você tiver que trabalhar de uma forma mais aberta, sem especificar tanto nicho, não tem problema. Segue o baile, faz como você faria aí, mas vai preenchendo aqui as lacunas, pode ser que você coloque lá que você vai atender adultos e crianças. A terapia é o quê? Cara, qual é a sua transformação? Eu ajudo as pessoas a curarem as dores da alma, a saírem de um ciclo de procrastinação, a sair da depressão. Você pode ter essas especialidades ou não, tá? Então, eu não quero que você se prenda aqui a isso, mas que se você ver que faz sentido você trabalhar um determinado assunto, faça isso, porque você vai ver que tem um ganho gigantesco, né? Coaching, por exemplo, digamos que eu tenha colocado lá que sou coach de carreira. O que eu faço aqui? Eu ajudo a pessoa a fazer uma transição de carreira de forma segura, sem precisar voltar para o corporativo. Por exemplo, seria uma transformação. Então, a pessoa que se identifica com isso, caramba, eu quero sair de onde eu tô, eu quero abrir um negócio novo e quero que ele dê certo. E do que eu quero me livrar? Eu não quero voltar para o corporativo. Tá? Então, sendo coach ou sendo terapeuta, como é que você estrutura essa mensagem? Aqui a gente está na pergunta 2. Lá dentro do Canvas, ele faz 9 perguntas. Aí, para quem? Nós vamos começar a destrinchar um pouquinho mais, né? O relacionamento com clientes. Como é que você vai se relacionar com esse cliente? Porque, ó, você colocou um nicho, você já colocou qual é a dor que você quer resolver, qual é a transformação, o que você ajuda, no que você está empreendendo, o que você sabe mais que outras pessoas que você vai ajudar, o que você sabe mais do que as pessoas que você está pensando em ajudar. Você já tem isso. Aí na pergunta 3 tá, onde que essas pessoas estão? Como é que você vai se relacionar com ela? Caramba, eu como terapeuta, eu vou começar a frequentar mais eventos de desenvolvimento humano, onde o meu público está. Dentro dessa frequência desses eventos, eu vou procurar ser uma palestrante dentro desse grupo. Então, aqui você começa, suas ideias começam a abrir mais. Então, onde você vai se relacionar com ele? Nos eventos presenciais, grupos dentro do Facebook, grupos de ajuda, nas redes sociais, quais são as redes que o seu possível cliente ele frequenta mais, onde ele está. Por exemplo, quem trabalha com carreira deve fazer coisas no Instagram, Facebook, YouTube? Claro, deve. Mas, por exemplo, se você trabalha com carreira, uma rede extremamente importante de você estar numa rede social é dentro do LinkedIn, porque lá o foco é carreira. Indicação. Então, como é que você vai se relacionar com clientes? Você vai pedir indicação para esses clientes, você vai marcar encontros, bate-papos ou mesmo reuniões com pessoas que você já conhece ou com pessoas que você ainda não conhece, mas conhece uma pessoa que pode te apresentar. Então, aqui no relacionamento com o cliente, você pode listar várias e várias coisas. Não que necessariamente você vai fazer tudo, mas você tem que listar todos os pontos de contatos de relacionamento com esses clientes, onde esses clientes estão, né? Onde estão essas pessoas que, ao te ouvir, elas podem ter uma visão diferente, se conectar com você e querer saber mais sobre o seu trabalho.
Quais são os canais e as formas de entrega? Como é que você vai entregar isso para o seu cliente? Você vai entregar isso em sessões individuais, você vai entregar isso em programas de 10 sessões, 12 sessões, 20 sessões, 5 sessões, você vai entregar isso em forma de palestras ou em formas de workshop, você vai entregar isso em formas de cursos e treinamentos, vai ser presencial, vai ser online. Então, aqui você também pode brincar com as diversas formas que você pode fazer. Vou citar um exemplo aqui, até mais focado em coaches, né? Então, você pode ter um coach, ele pode ter como produto principal dele um processo de 10 sessões, tá? Mas ele pode também ter um processo de 5 sessões, onde ele vai até um determinado ponto. Como você pode ter um coach que ele entrega, ele vende sessões individuais. Então, eu, por exemplo, eu vendo sessões de planejamento, de Canvas, eu faço esse plano aqui com o cliente, ele compra isso aqui, esse produto, e segue. O que pode acontecer? Ali na frente, ele ter vontade de seguir um plano mais completo. Então, ele já comprou alguma coisa de mim, ele comprou um produto menor e ele pode ter o interesse de comprar um produto maior, o produto completo. Ele poderia comprar um curso meu, ele comprou uma sessão individual e depois ele vai e compra um curso. Eu poderia entregar isso aqui em forma de e-book, em forma de um livro mesmo, um livro físico também. Então, também é um produto ou serviço, é uma forma de entrega aqui para o cliente. Uma coisa que eu tenho visto e que está dando super certo são os psicólogos e também os especialistas em terapias breves, né? E que também são coaches conseguindo fazer esse trabalho misto. Então, dentro do processo de coaching, né, ele poder trabalhar com o cliente ali uma sessão específica de uma terapia breve, ou depois de um processo de coaching, ele como psicólogo, ele mesmo sugerir, e às vezes até isso acontece no início, né, do processo, onde é identificado pelos profissionais que são qualificados para isso, de que o cliente não necessariamente precisa de um processo de coaching, sim de um processo de terapia, ou o contrário, ele começar num processo de terapia e ali o psicólogo identificar que para ele pode ser um processo de coaching, né? Então isso pode ficar bem evidenciado e fica mais fácil quando o profissional ele tem toda essa mobilidade. E se você for só um coach, como por exemplo, eu estudo bastante coisa do desenvolvimento humano. Quem sou eu? Eu sou uma especialista que estava lá no mundo corporativo e agora está dentro do empreendedorismo, né? Eu não estou gabaritada para eu fazer todos esses atendimentos porque eu não sou psicóloga, mas hoje eu consigo identificar se dentro daquilo que eu estou trabalhando com o cliente, depende o mais adequado para ele ser uma terapia ou o próprio processo de coaching. E eu acredito que você que está me assistindo, sendo os dois ou sendo apenas um dos dois, também está habilitado para poder, pelo menos, dar essa orientação para o cliente, que também não tem nada demais você orientar ele a procurar um psicólogo, por exemplo. Aí depois ele faz aqui, ó, a quinta pergunta, receita e os tipos de produto. Então, identificamos lá que eu posso entregar isso de várias formas, daí eu vou começar a precificar. Então tá, quais são as formas de pagamento e quanto custa, né? Quanto que vai ser o investimento? O processo individual vai ser R$ 2.500 à vista, ou se ele fizerem 10 vezes por uma plataforma de pagamento, como por exemplo um PagSeguro, então lá ele vai pagar 10 vezes de 273, que aí você vai ver como é que a plataforma vai cobrar esses juros. Aí vai ser a opção do cliente, se ele vai comprar à vista ou se ele quer parcelar. Esse parcelamento é parcelado pela plataforma que traz essa prestação de serviço para a gente e ela cobra por isso. Você pode cobrar lá pelas sessões individuais, você pode estar fazendo, se atende individual e também atende em grupo, qual é o preço do grupo, quanto vai custar o seu curso. Então, aqui você colocar quanto que você vai cobrar, né, e quanto que você pretende também de ter receita. Sei lá, no ano eu pretendo faturar 100 mil. Para eu faturar 100 mil, quantos clientes de individual de 2.500 eu tenho que vender? Quantos clientes em grupo? Aqui já é um processo que ele já entra um pouquinho mais avançado, ele sai do Canvas, que é quando a gente vai fazer um planejamento financeiro para o ano todo, tá? Mas eu acho que aqui já te dá uma boa ideia e já fica a dica para que você olhe quanto que você quer faturar aí dentro do ano. Depois você vai olhar o como. Quais são os recursos que você precisa? Você precisa de quais recursos físicos, financeiros, humanos e técnicos, né? Eu preciso comprar um computador novo, eu vou comprar uma câmera porque eu vou gravar vídeos, ou eu vou comprar um celular melhor. Como no começo eu não vou ter clientes, então eu quero faturar 100 mil, mas talvez nos primeiros 6 meses eu fature pouco, então eu vou precisar de recursos financeiros, né? Porque
Os boletos continuam chegando, né? O condomínio está chegando, o plano de saúde, a compra, essas coisas estão acontecendo. Quais são os recursos humanos que eu vou precisar? Nesse momento sou só eu já vou trazer alguém para me ajudar com alguma coisa. E quais são os recursos técnicos, né? Aqui eu estou gravando essa aula para você, esse bate-papo aqui no Zoom. Ele é um recurso técnico e é um recurso que custa uma mensalidade. E aqui eu considero um ponto muito importante dentro do Canvas. Todos são, mas ele é importante porque quando você chega aqui para responder as perguntas aqui quando você chega aqui para responder essa pergunta 7, que é assim, ó, quais são as suas atividades principais? De tudo que você veio respondendo até a 6, aqui você já começa a rechear. Caramba, o que eu vou precisar de atividade aqui? Nossa, eu vou precisar produzir conteúdos para as redes, porque lá na pergunta 2, que perguntou como eu me relaciono com o cliente, eu coloquei que eu ia para a rede social. Eu coloquei lá que eu sou carreira e eu vou precisar saber como que eu mexo na rede no LinkedIn. Como que eu posso ter um bom posicionamento no LinkedIn? Então, pode ser uma atividade-chave aqui, aprender a mexer no LinkedIn. Outra atividade principal, prospecções. Para eu vender o cliente lá que eu coloquei que vai custar R$ 2.500 o programa dele, ou uma sessão, ou atendimento é R$ 300 por sessão, então eu preciso de alguma forma me fazer aparecer para esse cliente, ou prospectando diretamente para os segmentos que eu posso fazer isso, ou aqueles que eu não posso, como é que e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente for falar como conquistar o seu próximo cliente. Então a prospecção pode ser uma atividade. Eu preciso participar de mais eventos. Então, o que eu vou fazer de atividade? Eu vou me inscrever nos eventos. Antes de me inscrever nos eventos, eu vou escolher os eventos que eu vou participar e com qual intuito eu vou para lá. Eu vou montar uma palestra, porque lá eu coloquei que para me relacionar, eu quero participar do evento X e eu quero fazer uma palestra. Então, aqui aparece a atividade. E uma atividade que acontece rotineira, depois que você começa a trazer clientes, você também tem como atividade-chave também atender clientes. Tem gente que vai colocar outras coisas aqui, ó, 1 hora do meu dia, estudar. Aí depois, você também vai olhar aqui, ó, quem que você vai ter como parcerias, né? Quem são os seus parceiros, né? Então, você vai colocar aqui os fornecedores, você vai colocar aqui grupos estratégicos, de repente você vai participar de uma mentoria, de repente, como que está acontecendo aqui, você provavelmente está me assistindo em outro conteúdo, no conteúdo de um outro profissional, então essas são as parcerias, né? Você começa a se unir a pessoas que estão buscando a mesma coisa que você ou que complementam aquilo que você precisa desenvolver. E aí aqui a gente tem a última pergunta, que é a 9, que são os custos, né? Aí você vai começar a relacionar, caramba, dentro desse novo empreendimento que eu tô, sair do corporativo ou estou modificando minha forma aqui de atendimento, o que eu estou colocando aqui no meu Canvas, o que eu tenho? Então eu vou colocar aqui, ó, custo de internet, serviços técnicos, eu estou fazendo captura de e-mails e mandando conteúdos para o meu cliente, ele fez lá um resgate num e-book meu, então eu preciso ter uma ferramenta, por exemplo, como o Lead Lovers, a ferramenta que a gente está aqui agora, a sala online, né, que é o Zoom. Eu abri uma empresa, então eu tenho lá, ou eu posso abrir um MEI, eu vou ter uma taxinha por mês, ou eu já abri direto pelo Simples, aí eu vou ter lá a mensalidade do contador. Então eu começo a relacionar. Eu fui num evento ao vivo, eu paguei passagem, eu estadia, então tudo isso você começa a computar aqui. Comprei mais um curso, preciso de um curso para X. Então tudo vai ficando computado aqui. Tanto você olha para quanto você vai faturar, né, quanto você quer vender no decorrer do ano. Aí lá na pergunta 6 ele pergunta quais são os recursos financeiros que você precisa e aqui quais são os custos que você vai ter. O que né, falando em estruturação de negócios, né, o que você precisa no final? Você precisa no final que a conta feche, que todos os seus custos versus o que você projetou de meta e de faturamento, né? Você zere todos os custos, né? Você pague as suas despesas pessoais, que tem os custos do negócio. Aí depois você tem as suas despesas pessoais e que você tenha lucro, né? Para que você possa fazer outras coisas e ainda sobe dinheiro para reinvestir. Essa é a dinâmica, né?
lógica. Então, aqui, ó, a gente está com todas as partes do Canvas. Depois você vai ter acesso a essa apresentação aqui, e aí você vai pegar aquele formuláriozinho lá bem fácil, você pode fazer num Excel, você pode fazer ele numa folha A4 e colar com post-its, né? O Sebrae Online, se você entrar no Sebrae Online, ele deixa você fazer um Canvas online lá e você pode salvar, ou você pode fazer na mão. A minha sugestão é que você faça na mão. Pega uma folha A4, pega post-its, vai respondendo essas perguntas e cola os post-its, porque depois fica fácil para você tirar, para você substituir por outras coisas, tá? Agora, essa primeira parte é a parte do plano, do Canvas, e que é ideal você montar ele agora e entender como é que você vai projetar os seus próximos 6 meses, 12 meses, o seu ano fechadinho. E agora a gente vai falar sobre ações para vender, né? Como é que eu vendo para o meu próximo cliente? Então, aqui eu trouxe algumas dicas, eu vou falar de algumas dicas básicas para vocês, né? Em termos de dicas e em termos de expansão mesmo, para vocês terem mais clareza do que pode ser feito, tá? Então, a gente vai falar sobre ações para o cliente individual e ações para o cliente em grupo. Vamos pegar aqui, ó, o cliente individual para a parte de terapias, tá? Como é que eu vejo isso? E eu digo para vocês como é que eu vejo, falando muito no movimento prático mesmo. Eu estudo muitos modelos de negócios, né, que eu estou vendo acontecer, principalmente no Brasil, e também atendendo, né? Então, atendendo coaches, atendendo terapeutas, atendendo a galera de startup, atendendo transição de carreira. Então, todas as coisas que eu estou vendo o sucesso de outras pessoas, né? Hoje eu estou próximo a pessoas que estão fazendo acontecer aí na internet dentro do desenvolvimento pessoal. Então, é um pouco dessa experiência que eu quero trazer para você. O que eu vejo aqui em terapias? Ó, a terapia, diferente do processo de coaching, a pessoa, ela já vai buscar um terapeuta. O processo de coaching é assim, ó, uma pessoa pode emagrecer com coaching no processo de coaching de emagrecimento, ela pode emagrecer tomando a decisão de ir para academia, ela pode emagrecer tomando a decisão de fazer um processo com uma nutricionista, ela pode emagrecer tomando remédio, ela pode tomar várias decisões diferentes para resolver um mesmo problema. Na terapia, ok, isso pode acontecer do mesmo jeito, né? A pessoa pode buscar coisas alternativas ao invés de ir para terapia. Mas quando a pessoa vai buscar a terapia, né? Ele já sabe que a terapia é uma alternativa. Então, ele está buscando um terapeuta. E aí, aqui dentro da terapia, aí a gente vai cair naquela questão do que o psicólogo ele não pode se vender, certo? O que eu tenho visto na prática? Quais são os psicólogos que eles estão fazendo, né? Que eles estão, seja o psicólogo, seja até mesmo o próprio terapeuta holístico. Ele, mais do que o coach, na minha visão, mais do que o coach, ele precisa se posicionar de forma assertiva nas redes sociais, porque o coach, ele pode gerar o relacionamento, mas se ele quiser, ele também pode se vender. Ele pode fazer um vídeo vendendo, falando de preço e tudo mais. O psicólogo, o terapeuta já não. Então, ele tem que se preocupar muito mais com o conteúdo. Então, vamos pensar assim, ó, 2 redes fundamentais para o terapeuta, o Google e o YouTube. O Google, e eu coloquei aqui, ó, ações com foco no presencial. O Google... Como é que as pessoas buscam um psicólogo? Né? Então, assim, você precisa entender, você precisa conhecer um pouco mais. Esse assunto é vasto, então eu quero deixar aqui como dica para você pesquisar mais. Você precisa ter conteúdos, né? Aqui, ó, o Google, ele pode te jogar para o teu canal do YouTube e ele pode jogar você para o teu site. E lá dentro do teu site é importante que tenha um blog. Por que um blog? Para que você possa, ou você contratando alguém, escrever bastante sobre as questões, os temas que você quer ajudar a resolver. Por isso que eu falei lá em cima, ó, mais importante do que você atender todo mundo é você começar a falar de um tema específico. Por quê? Aquele seu conteúdo você está sempre atualizando. E quando o provável cliente, esse cliente que ele já sabe que a terapia é uma alternativa, ele vai digitar alguma coisa lá no Google. E quando ele faz essa digitação, ele vai cair em algum lugar. Então, depois faz esse teste lá no Google, né? Quer ver uma frase comum do teu cliente de terapia buscar? Ele vai colocar assim, ó, psicólogo na cidade de Curitiba. Se ele digitar isso no Google, para onde ele vai?
E aqui que entra a questão do conteúdo. Quanto mais conteúdo você coloca num site ou num blog seu, onde a pessoa vai entender vai saber onde é o seu endereço, qual a especialidade que você atende, o seu telefone, onde você está localizado, só que junto com o site tem um blog, porque a hora que ele faz isso, quem que o Google privilegia? Ele vai privilegiar duas situações lá. Ele vai privilegiar quem está patrocinando. Então, se você comprou palavras-chave, se você comprou lá psicólogo em Curitiba e você está pagando para o Google vai entender que você precisa aparecer primeiro. Se você não está pagando, mas você está gerando muito conteúdo sobre isso, depois da terceira linha que aparece lá, anúncio, anúncio, anúncio. E aí começa a busca que a gente chama de busca orgânica. Então, eu vejo que para esse segmento é muito importante esse tipo de ação. Ou se você colocar no Google e ao invés de você querer assistir o que está escrito, ao invés de você ao invés de você olhar para as buscas escritas, você pode também pedir lá o que vem em vídeo. Aí começam a aparecer os seus vídeos. Então, na hora de gravar o vídeo, também é importante como é que está o tema do vídeo ali. E você vai ter gente buscando psicólogos, astrólogos, teta healer, hipnoterapeutas, tudo lá dentro do YouTube, né? Hoje, depois do Google, o YouTube é a segunda rede maior de buscas. Então, essas são duas redes importantes de você trabalhar. E que é importante que você tenha um especialista, né, em marketing, estruturação de marketing, para você entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando. Mas assim, Alessandra, eu ainda não quero procurar ninguém, eu estou começando agora, o que eu faço? Grava conteúdos para o YouTube. Quais são as dúvidas mais frequentes dentro do consultório? Quais são as dores que trazem mais as pessoas para dentro do consultório? Aí, do seu jeito, se cumprindo o protocolo que se tem que seguir dentro do segmento dos psicólogos, ou se você não tem, se você está trabalhando com as terapias breves, você tem que começar a colocar esses conteúdos dentro do YouTube, né? E aproveitar que a gente ainda está no momento, mesmo hoje, né? A quantidade de vídeos que estão sendo postados ela é muito grande, mas é importante. E ó, a questão não é quantidade de vídeos, tá? Isso também não é tema para aqui, mas eu vou deixar essa dica para você. Não é a quantidade de vídeos que você coloca, é a qualidade. Se você entrar no meu canal do YouTube hoje, eu não tenho muito conteúdo, mas você tem conteúdos que você vai assistir, você sai de lá com a mão na massa e você já consegue dar um passo na estruturação do seu negócio. Em qualquer vídeo meu que você assista lá, seja um vídeo de 2 minutos, seja uma aula de 2 horas. Então, não é questão da quantidade, e sim da qualidade. E como você escreve, né, o texto ali, a headline que a gente chama. Quando a pessoa busca, ela faz uma busca lá e aí ela encontra você. Além de você ter que ter as técnicas, enfim, de filmagem, que é para a pessoa se inscrever no canal, essa coisa toda, que não é tema para cá. Cliente individual de coaching, né? Como é que eu faço para vender para o meu próximo cliente? Talvez para o coaching, talvez não, para o coaching eu acredito, né? No meu mundo, eu acredito que seja um pouco até mais fácil de você conseguir o seu próximo cliente. Então, assim, ó, não negligencie essa primeira dica aqui, ó, que é fazer contato com toda a sua lista, né? Com todas as pessoas que você conhece, que está no teu WhatsApp, pessoas que interagiram com você nas redes sociais, pessoas que trabalharam com você, um parente, um amigo. Você não vai vender nada para essa pessoa. Você vai ofertar para ela um bate-papo, uma sessão experimental, uma sessão matadora, como você chamar essa sessão. Se você faz essa sessão muito bem feitinha, você tem grandes chances do cliente comprar um processo completo. Se você fizer essa sessão muito boa. E tem técnica para você fazer essa primeira sessão. Você tem técnica para fazer a primeira sessão, você tem técnica para você, o que você faz antes dessa primeira sessão, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, para você gerar relacionamento, você pode mandar um teste de sabotadores ou um teste de perfil comportamental. São 2 testes gratuitos que você pode enviar. Ali você já abre um canal de relacionamento com o seu cliente, né? Isso faz com que aumente a chance dele não faltar nessa sessão experimental. Aí você faz uma boa sessão experimental e depois da sessão experimental você ainda tem outros elementos que você pode trabalhar. Então você trabalha antes
antes, você trabalha durante e trabalha depois. Se você entrar no meu site, alessandracamilo.com.br, lá você pode baixar um e-book onde eu ensino tudo isso. O que você faz antes, os links aqui para você pegar esses testes aqui, o que você pode fazer, o que você faz antes, o que você faz durante a sessão experimental e o que você faz depois, para aumentar consideravelmente a chance de você converter aqui para o seu cliente. Tem várias outras formas, tá? Aqui eu tô dando uma dica para você vender para o seu próximo cliente. Eu não tô falando da estruturação completa. O que acontece? Se você começa a fazer ações para fazer sessão experimental para o individual, você pode ter cliente que ele vai falar assim, eu não vou comprar porque o investimento de 2.500, 4.000, 5.000, 7.000, 9.000, né? Eu já atendi clientes que chegavam a beirar 10 mil reais, 9.900, um processo, né, completo. Então, o cliente ele fez a sessão experimental, ele não está no momento de fazer aquele investimento, seja de 1.500, seja de 10 mil, tá? Se você começa com 1.500, acredite, um dia é muito provável que você chegue num valor de 10 mil reais, ou quem sabe até mais, né? A gente sabe que tem coaches que cobram 50 mil reais por um processo. Então, o cliente fez a sessão experimental e ele falou que não fechou, porque nesse momento ele não vai fazer esse investimento. Por isso que a sessão experimental é importante, que eu faço antes, durante e depois. Esses clientes, eles têm que começar a ficar no seu radar, esses prospects. Então, eles estão ali guardadinho contigo, para depois, num determinado momento, ele não comprou. O que é ideal? É ideal que você coloque ele num desafio que você vai fazer por WhatsApp, um desafio de 30 dias, um desafio de 3 meses, e tem os desafios mais curtinhos. Ou você coloca ele numa lista de transmissão, onde você vai mandando para ele conteúdos via WhatsApp, ou ao invés da lista de transmissão, ele pode estar dentro de uma lista de e-mail seu. Então, sempre ele está recebendo alguma coisa, um link para ele assistir um vídeo seu no YouTube, uma dica, um e-book, você está se relacionando com ele. E aí, num determinado momento, e tem estratégia para isso também, num determinado momento você vai e oferta para o seu cliente, seja o processo individual, seja o processo em grupo. Então, aqui o que a gente está fazendo? Eu trabalhei lá o individual, fui juntando esses nomes, essas pessoas, e no momento oportuno eu vou lá e oferto outra coisa para ela. E aqui o grupo, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai cobrar um grupo, a gente cobra 1/3 do valor de um processo individual, tá? Então, você vai ter lá um processo individual, naquele exemplo que a gente citou. O processo individual, R$ 2.500 à vista. Então, você vai pegar e os seus grupos vão ser grupos de R$ 890, R$ 790. E aí vai fazer em grupo e você juntando pessoas, enfim, você consegue faturar igual ou mesmo mais. O que você precisa entender? Qual é o momento, qual é o ponto que você oferta? Né? Então, eu tenho um universo aqui de 30 pessoas, aí nesse momento eu oferto para que de alguma forma eu feche para pelo menos 5 pessoas, para poder relacionar o custo benefício. Então, aqui, eu vou deixar algumas atividades para você. Primeira atividade que não está relacionada aqui é você preencher o seu Canvas. A segunda, quando a gente falou o que você precisa fazer para conquistar o seu próximo cliente, é você já listar quais são as estratégias que você pode fazer nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias. E aí, mais essas atividades aqui, no que o coaching ou a terapia pode ajudar o seu potencial cliente, né? Que é a pergunta 2 lá do Canvas, que é a transformação. Fica com isso com você, tenha isso fácil para você estar sempre falando sobre isso, para você estar sempre se posicionando já de forma prática e simples, né? No que o coaching ou no que a terapia pode ajudar o seu potencial cliente, né? O convite individual, né? Fazer sempre ele com bastante disposição e energia das atividades que a gente colocou lá de como trazer o seu próximo cliente. E assim, consistência nas redes sociais com os temas mais pesquisados do seu cliente. Começa a olhar para o seu negócio com os olhos do seu cliente. Você pode perguntar isso para ele, ou você pode, às vezes você está gerando uma transformação para o seu cliente de uma dor que você já teve. Então fica mais fácil. Então, assim, como que o seu cliente te vê? Como que o seu cliente te busca? Como que o seu cliente te olha? E aqui, a consistência é assim, não é só ligada à quantidade.
Se você conseguir ser consistente com uma boa frequência, manda brasa, porque isso vai ser muito bom. Se você não conseguir ter muitos conteúdos, seja consistente em fazer bons conteúdos para o seu cliente. Seja escrevendo bem, seja fazendo uma boa aula, seja fazendo um bom vídeo, seja fazendo bons posts, tá? Aqui eu vou deixar para você o meu contato, né? O meu WhatsApp, 981458414 de São Paulo. Se você tiver alguma dúvida sobre estruturação de negócio, sobre o tema que a gente falou aqui, se você está me assistindo, você pode me mandar uma dúvida que vai ser um prazer eu te ajudar com isso, te ajudar aí na estruturação do seu negócio. Eu espero muito, muito, muito que as dicas tenham sido valiosas aqui para você. Se eu acabei me prolongando, me aprofundando, falando um pouco mais, principalmente do segmento da parte de psicologia, e você tiver alguma correção, pode mandar para mim também, para me falar, né? Mas a minha ideia aqui é pegar bem a base da estruturação do negócio, para que você possa viver do seu negócio. Seja ele no desenvolvimento humano com treinamentos, seja escrevendo livros, seja com terapias, seja com as terapias breves ou mesmo seja com o coaching, tá bom? Eu desejo para você muito, muito sucesso e um ano aí com bastante energia, e não importa o momento que você começar a fazer o seu canvas aqui, né, o seu plano de negócio, faça que você vai ver o quão libertador é isso, você saber o que você precisa fazer, quais são os passos básicos que você precisa dar. E depois que você começa a dar esses passos básicos, aí você vai se aprofundando até você chegar em toda a estruturação de um bom planejamento estratégico, onde você faz mapeamento de concorrência, onde você faz uma análise mais profunda do seu nicho. Mas por enquanto, ó, você fazendo isso aqui, isso vai te dar muita clareza, né? 20% das suas ações assertivas vão gerar 80% dos seus resultados. E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero. Muito, muito resultado e que você realmente prospere aí nos seus negócios. Um grande abraço, muita sorte, muita dedicação e te vejo por aí nas redes sociais.